O dia hoje definitivamente tá terrível para o Moraes e para o Lula, e vocês vão entender porque eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Logo de cara, Maurício Marcon, que explica exatamente o tiro no pé que o Lula e o Moraes acabou de dar, junto com o André Rodrigues. Ó, expectativa do governo Lula e de seu parceiro Moraes: prender e extraditar Alexandre Ramagem. Essa era a expectativa, era o plano, né? Colocar um delegado, né, para espionar e tal, e trazer de volta para cumprir pena de prisão no Brasil. Essa era a expectativa. E qual que foi a realidade? Jagunço de Lula e Moraes é expulso, extraditado dos Estados Unidos. Que vergonha, meu Deus, esse foi o comentário aqui do Maurício Marcon. Que vergonha, meu Deus, que o Lula acabou de passar. Agora vocês vão entender todos os detalhes dessa vergonha que o Lula acabou de passar, gente. Não só o Lula, mas Alexandre de Moraes. Está aqui nessa matéria, nos mínimos detalhes, gente. Tá tudo o que o governo dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de fazer com o delegado do Lula, né, da Polícia Federal do Lula, do André Rodrigues e do Alexandre de Moraes. O que disse ali a matéria anterior com a Ludmila Lins Grillo. O governo Trump diz ter expulsado o delegado brasileiro que atuou em caso de Alexandre Ramagem. Gente, tá aqui. Inclusive, essa matéria, ela foi publicada aqui agora, há poucos minutos que eu tô gravando aqui esse vídeo para vocês. Então, realmente, essa matéria está confirmando o que o Eduardo Bolsonaro acabou de confirmar no início aqui desse vídeo. Realmente, o delegado do Lula acabou de ser expulso dos Estados Unidos. Vejam só, porque, assim, gente, vocês acham que, Fabiana, foi só expulso? Não, gente, a situação tá muito pior do que vocês imaginam pro Lula, pro Moraes e pro André Rodrigues e pro seu delegado que acabou de ser expulso. Vocês vão entender. Meu Deus do céu, gente. O governo Donald Trump usou as redes sociais. Gente, o governo Trump anunciou essa medida nas redes sociais. Fez questão de mostrar para o Brasil e para o mundo inteiro a expulsão desse delegado. O governo Donald Trump usou as redes sociais para anunciar que solicitou a expulsão de um funcionário brasileiro nos Estados Unidos. Fontes extraoficiais indicaram que o caso envolve Marcelo Ivo, aquele delegado que o Eduardo Bolsonaro mostrou lá no início para vocês, delegado da Polícia Federal, e que teve uma atuação na operação que prendeu Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN, e que está nos Estados Unidos. Não está foragido, tá, gente? Tá? A matéria anterior explicou que ele não está foragido. Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração. Gente, isso aqui foi a postagem do governo Trump. Olha só o que o governo Trump acabou, o duro recado que o Trump e Marco Rubio acabou de mandar para o Lula e para a Polícia Federal do Lula. Ó. Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, solicitamos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso, afirmou o Departamento de Estado norte-americano nas redes sociais. Que vergonha pro Lula! A alegação foi de que o delegado Ivo tentou convencer as autoridades americanas que o caso de Ramagem era de deportação por conta de um visto vencido e não de extradição. Oficialmente, o governo brasileiro ainda não se pronunciou, mas diplomatas consultados pela reportagem se mostraram indignados com a atitude da Casa Branca. Negociadores brasileiros também consideram o gesto como um péssimo sinal. O governo Lula entrou em desespero, gente, tá? Moraes, o diretor da Polícia Federal, eles estão furiosos. Publicamente, o governo dos Estados Unidos não explicou quem seria expulso e nenhum motivo, mas o incidente ocorre dias depois da prisão, detenção e soltura de Alexandre Ramagem
nessa semana por agente de Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, do ICE. O governo Trump decidiu abrir uma investigação. Olha que vergonha para o Lula, gente. O governo Trump decidiu abrir uma investigação interna para avaliar o ocorrido no Brasil. Sua prisão foi mencionada pela Polícia Federal como parte de um esforço e de uma cooperação entre os dois países. Foi o que o André Rodrigues disse em entrevista aqui. Foi uma cooperação, né, entre a Polícia Federal e o ICE, que depois a narrativa foi derrubada por terra. O fato gerou uma mobilização de bolsonaristas que, com contatos nos Estados Unidos, conseguiram convencer a Casa Branca a liberar o ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem. Ou seja, o governo Trump, o Departamento de Estado nos Estados Unidos, onde quem comanda ali é o Marco Rubio, fez questão de publicar nas redes sociais, mandando um duro recado para o Lula. Se colocar espião aqui, né, aqui nos Estados Unidos, em território americano, vai ser expulso. É mais ou menos isso, gente, porque antes do governo americano tomar essa decisão de expulsar o agente brasileiro, claro que aconteceu investigações. Eles não iam expulsar sem ter um tipo de investigação. Meu Deus, gente, que vergonha. Eu não tô acreditando que o Lula se prestou a esse ridículo. Tudo isso para fazer o Ramagem ser deportado, extraditado de volta para o Brasil para cumprir pena de prisão aqui no Brasil, gente, tá? Eu acho que nem em 1 zilhão de anos Moraes, Lula, o André Rodrigues, diretor da Polícia Federal do Lula, e esse delegado que estava lá espionando o Ramagem, eu acho que nem 1 zilhão de anos eles imaginariam que iriam passar por essa humilhação, por essa vergonha. Isso é uma vergonha. Vou até repetir aqui a frase do Boris Casoy, gente. Meu Deus, é muito humilhante. Muito humilhante. Vamos lá, porque tem mais. E agora, gente, Romeu Zema acabou de conceder uma entrevista para a CNN e deu uma lapada linda. Jornalista que tentou passar pano. O Romeu Zema, ele dobrou a aposta contra o STF, contra Gilmar Mendes, está partindo para cima do Gilmar Mendes, ele não está se intimidando. E não só não se intimidou, como dobrou a aposta. Partiu para cima do STF e dos ministros do Gilmar Mendes. Ainda de quebra deu uma lapada bem dada, gente. Tá no jornalista passador de pano para o STF. Vejam só. Governador, a gente, claro, eu sou um dos maiores críticos, eu e Isabel Mega, sobre um inquérito que dure 7 anos, que não tenha começo, meio e fim. O inquérito das fake news já passou do ponto, e dentro do Supremo Tribunal Federal uma avaliação de que ele precisa acabar. Mas a gente tem visto exagero dos dois lados, a gente tem visto também os ministros muitas vezes exagerando nos pedidos, mas também integrantes da oposição também exagerando nas críticas. Não é o momento de colocar a bola no meio de jogo e voltar a dialogar entre a oposição e o Supremo Tribunal Federal? Porque, por exemplo, o senhor já defendeu a prisão de ministros da Suprema Corte também. Não é o momento de baixar a bola, respirar, para que haja algum entendimento que gere uma estabilidade política no país? Uribe, quem me conhece sabe que eu estou longe de ter qualquer posicionamento radical ou extremista. Agora, falar que eu não estou indignado e inconformado com ministros do Supremo que deveriam ser exemplos e, nesse momento, fizeram negócio, se encontraram, voaram junto com o maior chefe do crime organizado do Brasil, então é algo que realmente nos dá nojo. Aqueles que deveriam zelar, que estão nos mais altos cargos da República, fazendo negociatas. Eu acho que não dá para tolerar isso não. Se você tem esse estômago, eu infelizmente não tenho e vou morrer sem ele. Gente, tá? Foi para cima dos ministros do STF, expôs, né? Lógico, né, gente? Tá? O jornalista, passador de pano pro STF, tentou, né? Tentou, assim, a gente interpreta até que tentou intimidar Na verdade, foi uma armadilha, né, pro Romeu Zema. Só que ele saiu de boa e deu a resposta à altura.
postura, gente, tá? Ou seja, ministros envolvidos com o chefe de uma quadrilha, de um bando de criminosos, se for ficar comprovado que houve negociatas entre ministros e o chefe dessa quadrilha, né, do Banco Master, Daniel Vorcaro, ele defende a prisão de ministros. E aí, gente, eu tive acesso aqui a uma informação que eu estou até agora sem acreditar. Inclusive, eu fui até em outros jornais para ter certeza disso que realmente está acontecendo, porque é inacreditável. Ministros do STF veem abuso em ato de Gilmar Mendes contra Zema e criticam tentativa de influir na política. Neste exato momento, existe um racha dentro do STF. Explicando melhor para vocês, Gilmar Mendes está sendo abandonado pelos demais colegas. E pior do que isso, está sendo descartado pelos demais ministros. Ele está sendo isolado, porque eles não querem fazer parte disso aqui. Ministros do STF estão criticando essa postura do Gilmar Mendes em partir para cima de Alessandro Vieira, né? Partiu para cima da Globo, dizendo que a Globo só está aí graças ao STF. Partiu para cima do Romeu Zema. E isso, gente, tá deixando outros ministros do STF furiosos. Essa postura de desespero do Gilmar Mendes, depois lá que o Alessandro Vieira pediu o indiciamento de ministro do STF, a postura desesperada do Gilmar Mendes tem deixado outros ministros revoltados. Então, tá aqui, gente, um racha dentro do STF e Gilmar Mendes isolado e abandonado pelos demais colegas. Tá aqui. O pedido do decano do STF, Gilmar Mendes, para incluir no inquérito das fake news o ex-governador Romeu Zema, pré-candidato à presidência, causou desconforto nos bastidores do tribunal nesta segunda-feira. Um ministro ouvido pela coluna em caráter reservado classificou o ato como tentativa de influir na política. Outro juiz do STF diz que a medida é um absurdo do Gilmar Mendes. Mas o integrante da corte acrescentou que o movimento é preocupante. Gilmar Mendes mandou uma notícia-crime contra Romeu Zema ao relator da investigação, Alexandre de Moraes, em virtude de um vídeo publicado, até que você já sabe. Ou seja, esta nova decisão, né, em ato de desespero do Gilmar Mendes, em partir para cima do Romeu Zema, porque não gostou de um videozinho, de um meme. Aquilo ali, gente, foi um meme nas redes sociais, uma sátira. Mas o próprio Romeu Zema disse, olha, a carapuça serviu, né? Porque o homem ficou tão revoltado, colocou lá o inquérito das fake news. Romeu Zema está no inquérito das fake news, né? Ele pediu para o Alexandre de Moraes colocar o Romeu Zema no inquérito das fake news porque não gostou de ser criticado, não gostou de ser cobrado, não gostou de ser mencionado, não gostou. E eles são intocáveis, segundo o Romeu Zema. É o desespero. E agora, gente, a casa caiu também para a esposa do Moraes. O trem tá feio, né? Pro Moraes, pra esposa, pro Lula. O trem definitivamente tá feio pro lado desse povo. E agora, a casa caiu para a esposa do Moraes. O presidente da OAB de São Paulo pede apuração, ou seja, investigação do contrato entre Viviane Barsi e o Banco Master do Vorcaro, gente, tá? Presidente da OAB partiu para cima da esposa do Moraes. Eu não tô acreditando nisso aqui, gente. Tem que ter coragem, viu? Tem que ter coragem. Pedir investigação, apuração em cima da esposa do Moraes, o cara tem que ter muita coragem, gente. Leonardo Sica, presidente da OAB de São Paulo, defendeu a apuração no contrato de Viviane Barsi, mulher do ministro Moraes do STF, e o Banco Master. A fala ocorreu na última sexta-feira, em entrevista coletiva na Fundação Getúlio Vargas, na capital paulista. Ele disse o seguinte, abre aspas, valor de honorário advocatício não é um problema em si, porque é de livre iniciativa e contratação.
né, apontou o SICA ao ser indagado pela reportagem de Oeste. O que precisa verificar é o serviço prestado, né, e o que foi contratado. Se alguém me contratar para ir ao tribunal fazer petição, recurso, resolver, pagar o que for para que eu, né, a defenda, é absolutamente legítimo. Temos que apurar, né, para que não fiquem suspeitas acerca do que foi contratado. Se foi serviço de advogado ou tráfico de influência. Será que ela foi contratada por alguns serviços ou o que foi contratado ali, na verdade, foi tráfico de influência? É muito grave, gente, tá? É muito grave. Será que esses 129 milhões desse contrato, esse valor ficou acordado para serviços serem prestados pelo escritório de advocacia? Ou será que o que foi comprado foi tráfico de influência? Facilitações, no caso dela ser esposa de um ministro da Suprema Corte. A dúvida paira no ar, gente, tá? E ele defende que isso seja investigado. O trem realmente ficou feio pro lado do Moraes e sua esposa. Outro negócio que tá feio também, gente, tá? É pro Lula. A casa também caiu pro Lula, gente. Vocês acreditam que um chanceler da Alemanha acabou de humilhar mais uma vez o Lula da Silva? Lembrando que essa aqui não é a primeira vez que esse chanceler da Alemanha humilha o Lula. Essa aqui já é a segunda vez que ele humilha o Lula. Calma que eu vou explicar. Fabiana, mas qual que é a primeira vez? Eu não tô lembrada. Calma, gente, eu tô aqui. Você sabe que aqui no canal Fabiana Cardoso eu sempre trago a notícia completinha para vocês. Então veja só. Chanceler alemão deixa Lula sozinho em agenda oficial. Ou seja, ele humilhou o Lula. Meu Deus do céu. Mas a primeira vez que ele humilhou o Lula, antes de trazer aqui essa matéria, né? Por que ele abandonou o Lula nesse evento? Por que ele não quis participar com o Lula? Por quê? Calma, gente, tá? Primeira vez que ele humilhou o Lula foi na COP30. Lembra aquela COP30 aqui no Brasil, lá em Belém, que pegou fogo, que foi um estardalhaço, o Lula sendo humilhado? Pois é, vocês se lembram desse chanceler que veio aqui no evento do Lula e saiu esculhambando esse evento do Lula? Que disse isso aqui, ó. Chanceler alemão diz que comitiva ficou contente em deixar Belém e voltar para a Alemanha. Aí depois o Lula ficou furioso, a Janja, né, foi lá, atacou o chanceler, não gostou. Ou seja, esse chanceler aqui naquela época saiu daqui esculhambando, detonando a COP30 do Lula. Então essa aqui foi a primeira vez que ele humilhou o Lula. Essa aqui é a segunda. Vejam só. A imprensa alemã registrou um episódio incomum durante a visita do Lula à Alemanha. Segundo reportagem do jornal da Welt, o chanceler do país europeu, Friedrich Merz, deixou o petista sozinho em parte do percurso oficial na Hannover Messe, uma das maiores feiras industriais do mundo, realizada anualmente em Hannover e voltada à apresentação de inovações tecnológicas e parcerias com o setor produtivo. De acordo com o jornal, os dois líderes começaram juntos a programação, mas se separaram logo depois do início das atividades no estande brasileiro, gente. O Lula foi abandonado lá no estande brasileiro. Que vergonha, que vergonha. Lula permaneceu em visitas a espaços de empresas e representações do Brasil. Merz, o chanceler, por sua vez, prosseguiu o percurso institucional. O fato chamou a atenção de organizadores e autoridades presentes. Incomum o que ele fez. Não é comum ele abandonar autoridades e seguir na frente. Segundo a reportagem, a separação não estava prevista no protocolo oficial e surpreendeu equipes envolvidas na organização do evento. Ou seja, os organizadores, né, que estavam ali nos bastidores se surpreenderam no momento em que o chanceler abandonou o Lula e seguiu na frente. O Lula não deve ter gostado nada. Ou seja, não é a primeira vez que esse chanceler alemão humilha Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? E para terminar,
Temos aqui o Lula derretendo, gente, tá? Como o Lula derreteu na vantagem eleitoral que tinha em 2022. Lula derreteu. Lula tá ferrado e lascado com o Flávio Bolsonaro. A menos de 6 meses para as eleições de 26, a situação de Lula na disputa presidencial da República é crítica na comparação com aquela que ele vivia em abril de 22, quando tinha ampla vantagem para Jair contra, né, o Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. 4 anos depois, agora contra o filho do adversário, Flávio Bolsonaro, a margem de segurança já foi embora há muito tempo. Ou seja, lá em 2022, quando ele foi enfrentar o Bolsonaro, há 6 meses da eleição, ele estava ali, bem na frente nas pesquisas. Dessa vez, o Lula já está amargando a derrota antes mesmo do que ela aconteça. Há 6 meses, o Lula, pela primeira vez na sua vida, está sentindo o gostinho da derrota. Gente, vocês têm noção do que eu estou dizendo aqui para vocês? Pela primeira vez na vida, depois que o Lula se tornou presidente, o Lula está sentindo o gostinho da derrota. Ele vai ser derrotado por Flávio Bolsonaro. E vai ser o fim desse câncer do Lula e do PT no Brasil, se Deus quiser. Eduardo Bolsonaro acabou de explodir e que atingiu em cheio Alexandre de Moraes, mas foi sem dó e nem piedade. Vejam o que o governo Trump, vejam o que Marco Rubio, vejam o que Scott Bessent acabou de fazer com Alexandre de Moraes. Quem trouxe a bomba para o Moraes foi o próprio Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos. Assistam com muita atenção. Dia ruim para Alexandre de Moraes significa dia bom para a liberdade. Oficial de ligação da Polícia Federal que atuou no caso do Ramagem vai deixar os Estados Unidos. Vai deixar não, é expulso dos Estados Unidos como repercussão da prisão ilegal do Ramagem, ou melhor, da detenção. Tudo indica aí, gente, que a Polícia Federal quis dar uma de malandra, né? O caso do Ramagem, que seria um caso de extradição, porque ele tem uma condenação injusta, né, no Brasil, a Polícia Federal tentou bypassar as autoridades americanas e tratar o caso como um caso de deportação por status migratório incorreto, que na verdade também não se configura porque o Ramagem está legal nos Estados Unidos e com um pedido de asilo válido. Isso tudo mostra para vocês o quê? Primeiro, que a versão do Paulo Figueiredo era verdadeira. Esse sim foi o jornalismo sério. Não aquela apresentada pelo diretor da Polícia Federal do Lula, André Rodrigues, que houve uma cooperação. Porque se cooperação tivesse ocorrido, isso daí não estaria acontecendo hoje, né? Pessoas sendo punidas. E agora as famílias brasileiras que estão aqui nos Estados Unidos, de exilados e perseguidos políticos, podem dormir mais tranquilas. Como eu falei, a gente não vai parar. Não parar, não precipitar, não retroceder, nós venceremos. Tá aí, gente, tá? E esse comentário aqui, Moraes, tá chegando um delegado federal aí no Brasil que vai te pedir emprego. É outro, além do Fábio Shor. Lembrando que o Fábio Shor hoje trabalha, né, dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, essa decisão do Moraes foi motivo para muitas críticas, né? Muitos jornalistas, muitos juristas criticaram muito nessa decisão do Moraes em levar o Fábio Shor, delegado Fábio Shor, que foi responsável por muitas prisões, né? Principalmente de aliados do Bolsonaro. Foi duramente criticado o Moraes naquela época que ele decidiu levar o Fábio Shor para trabalhar juntinho dele lá no STF. Parece que o Moraes vai ter que dar emprego para mais um delegado, gente, porque o delegado, esse que foi mencionado pelo Flávio Bolsonaro aqui no início da matéria, que ao que tudo indica foi, né, foi remessado para os Estados Unidos para espionar o Alexandre Ramagem. Gente, tá? Ele acabou de ser expulso do seu cargo lá nos Estados Unidos. Ele vai precisar de um empreguinho aqui no Brasil. Será que o Alexandre de Moraes vai dar emprego para esse delegado? Aqui, ó, assim como ele fez com o delegado Fábio Shor, coloque aqui embaixo a opinião de vocês. Só que, gente, tá? A notícia terrível para o Moraes e para o Lula não parou só nisso aqui, nesse comentário do Eduardo Bolsonaro, não. A ex-juíza, inclusive exilada nos Estados Unidos, Ludmila Lins Grillo, também revelou uma bomba
contra o ministro Alexandre de Moraes e contra Lula da Silva. E essa decisão, né, de enviar um delegado para espionar o Ramagem nos Estados Unidos, essa decisão pode custar muito caro, gente, tá? Eles vão prender e multar os agentes da Polícia Federal, tá, brasileira, que perseguiram Ramagem. Então, é prisão, é multa e o desespero tá tomando conta dessa galera aqui no Brasil. Vocês vão entender, assistam. É claro, eles disseram que era uma cooperação policial, mas não é. Isso é perseguição política em território estrangeiro. Simples assim. E nos Estados Unidos, isso é crime. Crime grave. Crime federal. Esses policiais estão em maus lençóis. O governo do Lula mandou agentes ao exterior para perseguir um adversário político, montou operação de vigilância, seguiu a família dele, fabricou uma denúncia falsa para que a polícia de outro país prendesse o cara. Então, o Brasil de 2026 está fazendo o que a China comunista faz, o que a Rússia do Putin faz, o que as ditaduras do Oriente Médio também fazem. É isso que o STF e a PF do Lula estão fazendo com o nosso país. Colocaram o Brasil nesse grupo. Nos igualaram a regimes que prendem, torturam e assassinam dissidentes. Aí a gente diz que o Lula é comunista, que o Brasil está se encaminhando para o comunismo, e os imbecis dão risada, dizendo que não tem nada a ver, não, imagina, o Brasil é uma democracia. E pensem só na ironia. A ironia é tão absurda que parece até roteiro de filme, né? O Ramagem foi condenado pelo quê, pessoal? Pelo quê? Pela chamada ABIN paralela. Por supostamente ter usado a ABIN para monitorar adversários políticos dentro do Brasil. E o que a Polícia Federal do Lula fez agora para pegar o Ramagem? Exatamente a mesma coisa, só que pior, fora do Brasil. Montou uma operação de espionagem, seguiu o Ramagem, a família dele, usou agentes disfarçados, só que não fez isso no Brasil, fez pior, fez nos Estados Unidos. Então o que a PF fez no caso do Ramagem é muito pior do que aquilo que eles atribuem ao Ramagem no processo, no Brasil. Porque eles fizeram em território estrangeiro, violando a soberania de outra nação, tratando a Flórida como se fosse quintal da ditadura judicial brasileira. E o governo americano, claro, né, já deve ter percebido uma hora dessa, né? Eu suponho que o Departamento de Estado dos Estados Unidos já esteja investigando. O SBT News, pelo menos, falou que o caso acendeu um alerta no Departamento de Estado. Eles querem saber se houve monitoramento legal, né, pelos agentes brasileiros desde que o Ramagem chegou nos Estados Unidos. No Brasil, o senador Seife já pediu a convocação do Andrei Rodrigues na Comissão de Segurança Pública do Senado. Ele quer explicações, quer saber o que exatamente a Polícia Federal fez nos Estados Unidos, com que autorização. Isso precisa ser esclarecido. Então agora eles estão numa posição muito complicada. O detalhe mais inacreditável, as provas contra esses agentes da PF vieram da boca do próprio chefe deles. O Andrei Rodrigues foi à imprensa e disse com orgulho, se gabando, que a operação foi coordenada, que o delegado brasileiro deu alertas, que a PF monitorou a Ramagem. Ele estava se gabando. Mas o que ele fez na prática foi entregar de bandeja os elementos de pelo menos 3 crimes federais americanos. É como se um assaltante fosse à televisão mostrar o dinheiro roubado achando que ia ser aplaudido. Se os fatos forem como o próprio diretor-geral da PF declarou, e ele declarou publicamente em entrevistas, se isso é verdade, os agentes da Polícia Federal cometeram pelo menos 3 crimes federais nos Estados Unidos. Como a gente falou. Atuação, agente de governo estrangeiro sem registro, pena de até 10 anos. Declaração falsa à agência federal, pena de até 5 anos. Conspiração para fraudar os Estados Unidos, pena de até 5 anos. Então, se a gente somar isso tudo, as penas podem chegar até 20 anos de prisão federal americana. Um detalhe importante, quando eu digo 20 anos, não é uma força de expressão, né? O sistema federal americano, o juiz vai poder determinar que as penas sejam cumpridas uma depois da outra. Primeiro os 10 anos por agente estrangeiro ilegal, depois os 5 por mentir para o governo, depois mais 5 por conspiração, 20 anos consecutivos, né, no máximo. E nos casos de repressão transnacional, os tribunais americanos têm aplicado as penas dessa forma, justamente para mandar um recado. Além da prisão, cada um dos 3 crimes prevê uma multa federal de até $250 mil, ou seja, até $750 mil em multas, quase 4 milhões de reais. Isso por agente. Se forem 3 os agentes envolvidos, por exemplo, multiplica por 3. Então, assim, além disso, claro, deportação, banimento permanente dos Estados Unidos, fim da cooperação institucional e, claro, processos civis milionários. Mas o dano maior, claro, não é aos agentes, é ao Brasil, porque a partir de agora, quando o mundo falar em governos que mandam espiões ao exterior para perseguir adversários, o Brasil vai estar nessa lista. Vai estar ao lado da China, do Xi Jinping, ao lado da Rússia, do Putin, e esse aí é o legado do STF e da PF do Lula. É transformar o Brasil numa ditadura que persegue seus cidadãos até do outro lado do planeta. Mas eles erraram o alvo. Porque o Ramagem está livre, a verdade apareceu e a conta para esses agentes ainda vai chegar. Meu Deus do céu, gente, nem em 1 zilhão de anos eu iria imaginar que eles pudessem ir tão longe. Tão longe. Isso tudo para ter a prisão do Alexandre Ramagem, para que ele cumprisse pena aqui no Brasil, é o desespero. Eles ficaram tão desesperados que eles, segundo a Ludmila Lindgren, eles cometeram vários crimes.
E o pior deles, gente, tá? É se igualar. Você enviar, a Polícia Federal do Lula, enviar um espião, uma espécie de um delegado, um espião para ficar lá nos Estados Unidos espionando o Ramagem, a família do Ramagem, casa do Ramagem. Gente, espionando o Ramagem nos Estados Unidos. Vocês têm noção? Estados Unidos colocar o Brasil, o governo Lula, nessa lista onde só tem Xi Jinping, Vladimir Putin, ditadura da Venezuela. Meu Deus do céu, gente, o que o Lula acabou de fazer com o Brasil? Então é isso, gente. Então, o pior da face da terra pode acontecer agora com 3 autoridades, principalmente esse delegado, né, gente? Dessas pessoas envolvidas nessa suposta espionagem. Essas pessoas podem ser presas, podem ser multadas, podem ser expulsas, inclusive expulsas já foram, porque a própria imprensa acabou de noticiar que o delegado lá acabou de ser expulso, né? O próprio Eduardo Bolsonaro fez questão de frisar. Esse delegado da Polícia Federal do Lula, do André Rodrigues, ele acabou de ser expulso dos Estados Unidos pelo governo americano. E pior que a expulsão, mandando ele de volta para o Brasil, acabou, vai ficar por aí? Não. As investigações vão continuar acontecendo e se ficar provado que cometeram crimes, tudo isso aqui que a Ludmila Lins Grilo acabou de explanar pode ser imputado contra as autoridades que cometeram esses crimes, se realmente eles aconteceram lá dentro do território americano, lá onde a justiça realmente é levada a sério. Eu tô chocada, gente, com o que o Lula acabou de conseguir.